Oi, e aí, meus cuscuzes, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, eu profetizo que vai ficar. Comigo tá tudo bem, louvado seja Deus. Porque Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. No Santo Franciscano para cada dia, hoje nós iremos conhecer a história dos mártires da Etiópia. Foram 3 sacerdotes missionários que foram enviados para a Etiópia e lá eles sofreram o martírio. Eu vou ter que ler, gente, porque é muita coisa. Então, o primeiro, né, é o Liberato Lorenzo. Ele nasceu em Baviera no dia 4 de janeiro de 1675. Aos 18 anos, ele se tornou franciscano. Quando foi ordenado sacerdote, ele foi enviado como missionário para a Etiópia. O outro é o Samuel Antônio. Ele nasceu no dia 10 de setembro de 1670. Com 22 anos também ele se tornou franciscano. Quando foi ordenado, também foi enviado como missionário para a Etiópia. O último é o Miguel Pio. Ele nasceu em Verbo no dia 3 de maio de 1676. Quando foi ordenado sacerdote, também foi enviado como missionário para a Etiópia. No dia 20 de janeiro, a Santa Sé decidiu abrir a missão na Etiópia. Ou seja, o Papa pediu, né, para que os franciscanos ficassem responsáveis por esta missão e enviassem missionários para lá. Gente, o vizinho aqui tá fazendo obra, aqui atrás. Então não ligue pelo barulho, tá? E aí, né, ele pediu para que enviasse missionários para lá. O Liberato e o Miguel, eles, né, foram como voluntários e tudo mais. Eles colocaram à disposição, tá, dessa missão. Já o Samuel foi enviado para uma ilha, só que ele não atingiu o objetivo. Aconteceu alguma coisa que ele voltou para Cairo, né, que era a cidade. Em 1705, um grupo de franciscanos, né, saíram do Egito e chegaram até o Sudão. E lá estava acontecendo uma revolta militar contra o rei Senô. E aí esse grupo não conseguiu prosseguir. E foi quando esse grupo se encontrou, né, com os 2 missionários, o Liberato e o Miguel, e eles também não conseguiram chegar até a Etiópia devido a esse conflito e tudo mais, essa pequena guerra, né, que estava acontecendo contra o rei. Então, né, eles decidiram também voltar para Cairo. A Santa Sé decidiu abrir novamente a missão no dia 20 de abril de 1711. E como eles já tinham, né, se prontificado para ir, foram enviados novamente. Então, desta vez, foram os 3 juntos. E chegando lá, o rei Justo acolheu eles muito bem, com muita amizade, com muito carinho. Só que pediu para eles não começarem, né, a evangelizar, não ainda. Por quê? Porque também estava havendo um conflito. E a missão, gente, na Etiópia tinha como objetivo unir a igreja ortodoxa com a nossa igreja católica, tá? Eles queriam que o pessoal da igreja ortodoxa se convertesse para a nossa. E aí o rei não pediu para eles fazerem logo esse trabalho, né? Porque o rei também estava com medo de perder o trono. Então eles sabiam, né, que tinham desavenças, uns conflitos, umas coisas ali. Então pediu para eles ficarem, né, reservados e tudo mais. E no momento certo eles começaram esse projeto, né, digamos assim, de evangelização. Então eles levaram uma vida simples, né, como todo franciscano. E eles começaram a trabalhar com coisas que eles sabiam fazer, né? Então eles foram trabalhando, ajudando ali a comunidade, né, os povos e tudo mais. E aí, gente, algumas pessoas começaram a inventar histórias, né, contra os freis. Começaram a inventar histórias. É tanto que gerou uma confusão tão maior, tão grande, que o rei adoeceu. E quando o rei adoeceu, né, esse povo que já estava nesse conflito e tudo mais, tiraram o rei, né, pegaram a coroa do rei, né, enfim, conseguiram tirar ele do trono, né, assim que se fala, colocaram outro rei. E aí, gente, esse novo rei pediu para chamar, né, os freis e entregou os freis, né, para o tribunal, afirmando que eles estavam ali para fazer heresias
contra a Igreja Ortodoxa, né? Então, quando chegaram lá no tribunal, eles assumiram que eram cristãos, eles professaram a fé e também, gente, eles assumiram algumas coisas da nossa igreja, né? Proclamaram a natureza divina e a natureza humana de Jesus, coisa que, né, os ortodoxos não acreditam. E também, gente, proclamaram, né, como é que se diz, gente? Como é que se diz, gente? A presença, né, de Jesus na Eucaristia. Eles confirmaram isso. E eles estavam ali pregando, evangelizando no meio daquele tribunal. E, né, não tinha mais para onde correr, digamos assim. Eles foram condenados à morte e foram apedrejados no dia 3 de março de 1716. Foram, né, beatificados pelo Papa São João Paulo II, no dia 20 de novembro de 1998. E é isso, gente. Os mártires da Etiópia. Deixa eu ver, gente, como é o nome deles. Vocês aprenderam? Liberato, Samuel e Miguel, rogai por nós. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história. Sempre quando tem alguma história, né, assim, envolvendo missão, eu fico muito assim... Porque eu sou missionária, né, gente? E também franciscana, então mexe demais comigo. A coragem, como eu contei no outro vídeo, né? A coragem de ser católico antigamente, coisa que muitas das vezes hoje em dia a gente não tem coragem, né? De assumir a nossa fé, de professar, de ir em missão, de evangelizar, de literalmente correr o risco, tá? Então, para ser católico de verdade, você precisa ter coragem. E é isso, até amanhã e paz e bem!